Meu nome é Clarissa, sejam bem-vindos à disciplina Planejamento e Controle da Produção 1. No vídeo de hoje vamos falar sobre o planejamento desagregado. A tarefa de desagregação, ou seja, de obtenção de um plano desagregado, vem após a realização do plano agregado, que de fato não é realmente produzido. Precisamos realizá-lo, pois precisamos realizar um planejamento de longo prazo em nível de famílias de produtos. Mas o plano agregado, de fato, não é produzido. Ele é transformado no Programa Mestre de Produção, ou o MPS, que nada mais é do que um plano de produção para cada item final individual. Então, no nível do MPS, não estamos mais nos referindo a uma família de produtos, e sim aos itens finais. A função da desagregação é transformar um plano agregado em um MPS. É importante nos atentarmos para o fato de que nem todo plano mestre de produção é resultado da desagregação do plano agregado. Por que isso ocorre? Devido à forma de resposta à demanda da família de produtos que estamos planejando. Ou seja, a geração do MPS depende da forma de resposta à demanda dessa família de produtos. Para as formas Make to Stock e para os módulos que respondem à demanda da forma Assembly to Order, o MPS é resultado da desagregação do plano agregado, ou é resultado de previsões de curto prazo para os itens finais constituintes da família de produtos que estamos planejando. Já o plano mestre de produção para os itens finais, ou seja, produtos, da forma Assembly to Order e para os produtos que respondem à demanda das formas Make to Order, Resource to Order ou Engineer to Order, o plano mestre de produção, ou seja, a quantidade de itens finais a ser fabricada e quando ela vai ser fabricada, é resultado das informações coletadas pelo departamento de vendas ou marketing, denominado carteira de pedidos. A carteira de pedidos nada mais é do que a relação de pedidos que já foram feitos pelos clientes para um determinado produto. Então, quando uma empresa faz sob encomenda, ela fica muito mais dependente da carteira de pedidos de um item do que da previsão de demanda, que vai gerar um plano agregado que, por sua vez, vai ser transformado em um MPS via desagregação. A desagregação do plano agregado tem basicamente dois objetivos. Além de servir de base para conhecermos as quantidades a serem produzidas de produtos finais em um horizonte de tempo no curto prazo, serve também para controlarmos ou gerenciarmos os suprimentos de itens de lead time longo, pois itens que demoram muito para chegar ou demoram muito para serem produzidos devem ter sua produção ou compra planejados com bastante antecedência. Lembrando que o lead time é o tempo de atravessamento dentro do sistema de produção. Ou, se você está se referindo à compra, é o tempo entre você colocar um pedido e receber aquele pedido do seu fornecedor. Temos na literatura alguns métodos para realizar a desagregação do plano agregado, como o método do tempo de esgotamento, modelos de programação linear, modelos de programação inteira, dentre outros métodos. Neste vídeo, iremos abordar o método do tempo de esgotamento. O tempo de esgotamento de um item, ou TE, representa quanto tempo o estoque atual deste item será positivo, ou seja, quanto tempo o estoque vai durar, considerando a demanda existente. Ou seja, eu conheço o estoque e conheço a taxa de consumo desse estoque, que é a demanda. Matematicamente, o tempo de esgotamento pode ser dado pela razão entre o nível de estoque do item e a demanda desse item. Então, o tempo de esgotamento do item J é igual a E de J, que é o seu nível de estoque, dividido por DJ, que é a demanda desse item J. Esse método fornece uma sequência de desagregação possível para quando os tempos de setup forem pequenos e a capacidade suficientemente maior que a demanda. Essas duas premissas são importantes para a utilização do método do tempo de esgotamento. Nesse método, deve-se calcular o tempo de esgotamento para cada um dos itens da família em questão. Então, devemos iniciar a produção ou a compra de um item pelo menor tempo de esgotamento.
ou seja, vamos começar produzindo o item que vai acabar primeiro. Vamos avaliar agora um exemplo para o método do tempo de esgotamento. Temos os seguintes dados iniciais: um item, as suas previsões mensais, seus estoques, os tamanhos de lote praticados pela empresa, o tempo de produção unitário e as horas máquinas necessárias. Lembrando que nesse exemplo, a capacidade produtiva desse sistema de produção é de 153 horas mensais. Vamos avaliar essa tabela para o primeiro item, o item A, que tem uma previsão mensal de 1.000 unidades, um estoque atual de 1.500 unidades. A empresa costuma produzir esse item A em lotes de 1.300 unidades. Uma unidade do item A leva 0,019 horas para ser feita. E aqui, o tempo de setup já está incluso nesse tempo. Para produzir um lote, ou seja, para produzir 1.300 unidades do item A, vou multiplicar o tamanho de lote 1.300 vezes o tempo de produção unitário, que é 0,019, o que me dá 24,7 horas para a produção de um lote do item A. Podemos fazer isso para todos os itens aqui descritos, de A a F. Então, temos um total de 204 horas necessárias para produzir todas essas quantidades desses itens. Para calcularmos o tempo de esgotamento, precisamos da relação entre o estoque e a previsão. Então, aqui temos a tabela com os itens, as suas previsões mensais e os seus respectivos estoques atuais. O tempo de esgotamento para o item A vai ser a razão entre 1.500 e 1.000, o que me dá um tempo de esgotamento de 1,5. Para o item B, esse valor é 1,33, e assim sucessivamente. Sabemos pelo método tempo de esgotamento que devemos iniciar a produção pelo item que tem o menor tempo de esgotamento. Então, podemos completar essa tabela com a sequência de produção. Pelos nossos números, a sequência de produção inicia-se com o item C, que é o menor valor do tempo de esgotamento, igual a 0,91. Então, fazemos o item C, depois o B, depois o A, depois o E, depois o D e, por fim, o F. No entanto, precisamos verificar a capacidade. Quanto tempo leva para fazermos todos esses itens nessa sequência? Será que as 153 horas disponíveis para esse sistema de produção são suficientes para a produção dessas quantidades? Vamos avaliar. Então, seguindo na mesma sequência já obtida, C, B, A, E, D e F, temos os respectivos tempos de esgotamento, os tamanhos de lote praticados pela empresa, os tempos de produção unitários de cada item e as horas máquinas necessárias para a produção do lote. Para o item C, para produzir um tamanho de lote de 3.000 unidades, eu gasto 3.000 vezes 0,015, ou seja, eu gasto 45 horas para fazer um lote de 3.000 peças do item C. Ele é o primeiro item da minha sequência de produção. Quando eu iniciei a produção do item C, eu tinha 153 horas disponíveis. A sobra de capacidade é 153 menos 45, ou seja, após a produção do item C, sobram 108 horas. Depois que produzimos o item B, a sobra de capacidade é 108 menos 32,5, o que me dá 75,5. Seguindo esse mesmo raciocínio, temos uma falta de capacidade ao final deste cálculo. Os itens D e F não podem ser produzidos, o que me leva a um problema na execução desse plano de produção. Para sanar este problema, utilizamos o chamado tempo de esgotamento agregado. No tempo de esgotamento agregado, ou TEA, além de se calcular os tempos de esgotamento normalmente, ainda são calculadas as quantidades de cada item da família que devem ser produzidos. A ideia do tempo de esgotamento agregado é que sejam determinadas quantidades a serem produzidas de cada produto, de tal forma que ao final do período todos os itens tenham o mesmo tempo de esgotamento. O tempo de esgotamento agregado pode ser calculado da seguinte forma: ele é a razão entre o somatório das horas máquinas necessárias para produzir o estoque de cada item, mais o total disponível de horas máquina. Eu vou dividir
numerador pelo somatório de horas máquinas necessárias para a produção da demanda de todos os itens da família. Uma vez que eu calculei o tempo de esgotamento agregado, eu vou realizar o cálculo da quantidade de cada item da família a ser produzida, o QJ. E isto é feito pela seguinte fórmula: QJ é igual a demanda desse item J vezes o tempo de esgotamento agregado, que acabamos de conhecer, menos o estoque daquele item. Utilizando os dados do exemplo anterior, podemos converter os estoques e a previsão em horas máquina, para que possamos calcular o tempo de esgotamento agregado. Como vamos fazer isso? Sabemos o tempo de produção unitário de cada um dos itens. Conhecemos as previsões e os estoques. Então, as horas máquinas para a realização da previsão do item A, por exemplo, vai ser a previsão vezes 0,019. Então, eu tenho 19 horas máquinas necessárias para a produção do item A. As horas máquinas para a produção do estoque é 0,019 vezes 1.500, o que me dá 28,5. Eu faço isso para todos os demais itens e tenho que, ao final desse cálculo, um total de horas máquinas para a produção da previsão, que é 154,7 horas, e um total de horas máquinas para a produção do estoque, que é 217,3. Observe que estamos transformando nesta etapa itens em horas. Então, precisamos saber quantas horas gastamos para realizar a previsão e quantas horas já foram gastas para produzir aquele estoque atual. Então, o tempo de esgotamento agregado é dado por o somatório das horas máquinas para estoque, 217,3, mais a capacidade produtiva da empresa, que sabemos que é 153 horas, dividido pelo somatório de horas máquinas para a previsão, que foi de 154,7. Ou seja, temos um tempo de esgotamento agregado igual a 2,394. A partir disso, podemos calcular as quantidades a serem produzidas de cada item. Lembrando, neste método tempo de esgotamento agregado, não produzimos o tamanho de lote já praticado pela empresa. Vamos sempre calcular a quantidade necessária, de forma a sobrar capacidade para todos os itens que precisam ser produzidos. Então, para o primeiro item, o item C, aqui mantemos a sequência de produção já calculada pelo tempo de esgotamento, que é CBAEDF. Vamos calcular as quantidades para o primeiro item, que é o item C. Então, fazemos a demanda desse item, que é a previsão mensal, 2.200, vezes o tempo de esgotamento agregado, que acabamos de calcular, e é igual a 2,394, menos o estoque, que é 2.000. Isso me dá uma quantidade de 3.266,8. Para o item B, fazemos esse mesmo cálculo e obtemos a quantidade de 1.591. Fazemos isso para todos os itens dessa tabela. Calculamos também as horas máquinas necessárias. Então, aqui, as horas máquinas necessárias são relativas às horas necessárias para fazer a coluna do QJ. E também precisamos calcular a sobra de capacidade. Então, para o primeiro item, começamos com uma capacidade de 153 horas. No início do mês, é isso que temos à disposição da produção. Uma vez que eu produzi 3.266,8 unidades do item C, eu gastei 49 horas. Me sobrou 103,99. Eu faço essa conta para todos os itens e vejo que quase não há falta de capacidade, ou seja, falta 0,05 horas. Isso aconteceu porque não produzimos os tamanhos de lote padrão, e sim as quantidades necessárias, QJ, de acordo com o tempo de esgotamento agregado. A desagregação para os outros períodos, para os períodos futuros, segue a mesma lógica. Caso a previsão e a capacidade sejam os mesmos para o próximo período, então as quantidades se repetem. Caso haja alteração, repetem-se os cálculos. Vamos avaliar um exemplo onde há alteração da demanda no próximo período. Temos uma tabela com os itens de A a F, com suas novas previsões mensais, e aqui precisamos calcular o estoque projetado no início do novo período. Esse estoque é o número que estamos
projetando sobrar caso a previsão se mantenha e caso o QJ seja cumprido. Então, o estoque projetado no início do novo período para o item A é 1.500, que é o estoque do período anterior, mais 894, que foi a quantidade produzida no período anterior, menos 1.000, que é a demanda prevista para o período anterior. Ou seja, eu estou pegando tudo o que era disponível do item A, estoque mais quantidade produzida, e estou tirando da demanda prevista para o período anterior. Tanto o estoque quanto quantidade produzida quanto demanda são relativas ao período anterior. Então, ao final daquele período, eu tenho 1.394 unidades do item A disponíveis. A partir dessas informações para todos os itens, eu posso realizar um novo cálculo do tempo de esgotamento e conhecer essa nova sequência de produção para o próximo período de planejamento. Então, calculo o tempo de esgotamento para cada um dos itens, lembrando que o tempo de esgotamento é a razão entre o estoque e a demanda, e faço a sequência da produção, sempre iniciando a produção com o item de menor tempo de esgotamento, que nesse caso é o item A. Na sequência vem o D, depois o F, o E, o B e o C. A partir do tempo de esgotamento, temos a sequência por onde vamos começar a produção. Agora, para sabermos as quantidades a serem produzidas, precisamos calcular o tempo de esgotamento agregado. Para o cálculo do tempo de esgotamento agregado, precisamos do somatório das horas máquinas para estoque, mais a capacidade de produção da empresa, que não muda, é 153. Precisamos também do somatório de horas máquinas para a previsão. Neste momento, refazemos esses cálculos, assim como fizemos para o período anterior, e obtemos o valor de 215,7 para somatório de horas máquinas para o estoque e 155,4 para somatório de horas máquinas para a previsão. Esses valores nos dão um tempo de esgotamento agregado igual a 2,372. A partir do tempo de esgotamento agregado, podemos então calcular as quantidades a serem produzidas para esse novo período que estamos realizando o planejamento. Então, seguindo a nossa sequência obtida pelo tempo de esgotamento, que é AD, F, E, BC, vamos calcular as quantidades, utilizando as informações da demanda para o item A, que é 1.200, e o estoque projetado para esse item, que foi 1.394, como já calculamos. A partir disso, obtemos a quantidade de 1.452,4 para o item A. Precisamos saber quantas horas são necessárias para calcular essa quantidade, então fazemos 1.452,4 vezes o tempo unitário, que para o item A é igual a 0,019. Ou seja, para o item A são necessárias 27,59 horas. Na sequência, precisamos calcular a sobra de capacidade. Então, obtemos uma sobra de 0,05 após a produção de todos os itens. No vídeo de hoje, vimos o conceito de desagregação do plano agregado e também vimos os métodos do tempo de esgotamento e o método do tempo de esgotamento agregado. Eu recomendo a leitura das referências dessa aula. O vídeo de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima aula.